Gestão monetária. Neste vídeo, irá aprender o que é gestão monetária, como aplicar a gestão monetária, como calcular montantes stop loss. De uma forma geral, a gestão financeira é a arte de limitar o risco de um portfólio enquanto maximizamos o seu retorno. Gestão monetária é a área do seu sistema onde terá mais impacto de uma forma geral, os seus lucros. É tão importante que estudos mostram que a variação do desempenho do negociador é em mais de 90% atribuída a esta. Na ausência de um sistema 100% correto, a gestão monetária é um elemento essencial para o sucesso. Não é complicado, mas requer muita disciplina. Se não usar a gestão monetária, mesmo com o melhor sistema de negociação do mundo, um que esteja correto 95% das vezes, irá perder dinheiro. Por outro lado, com boas práticas de gestão monetária, pode ter um sistema correto a 50% e ainda assim ter ótimos retornos. Os elementos de gestão monetária são uma ordem stop loss feita em cada negociação, um montante específico de dinheiro para arriscar em cada negociação, um montante máximo para arriscar durante um dado espaço de tempo. Então, qual é o montante que está disposto a arriscar? Remetemos esta questão para uma resposta dada por um negociador de sucesso. Nunca arrisque mais que 1 a 3% do total de equidade em cada negociação. Ao arriscar 1 a 3% é indiferente a qualquer negociação individual. Manter o risco baixo e constante é absolutamente crítico. Tomar riscos mais agressivos pode facilmente aumentar a sua conta até 20% num dia. Mas os swings na sua conta e o potencial estado de espírito serão maiores. Regra de ouro: uma negociação não deve ter importância. Assim como a beleza, o risco está nos olhos de quem vê. O que pode ser considerado arriscado para um negociador pode não ser para outro. Existem 3 fatores importantes que afetam a visão do risco. Quanto tempo tem para fazer crescer os seus investimentos? Capital disponível para investimento e necessidades futuras de capital. Personalidade e tolerância de risco. É o tipo de pessoa disposta a arriscar algum dinheiro pela possibilidade de maiores retornos? Todos gostariam de ter altos retornos ano após ano. Mas se não consegue dormir à noite quando os seus investimentos têm uma queda short term, é possível que esses altos retornos desse tipo de negociação não valham o stress. Existe uma lei fundamental em trading e investimento para qualquer negócio de qualquer natureza. Quanto maior o risco, maior o retorno. Para ter sucesso no trading, deve aceitar que a possibilidade de grandes retornos vem acompanhada de grandes riscos de perdas. Risk-reward trade-off. Isto não significa que o risco é mau. Na realidade, não queremos eliminar o risco, mas sim otimizá-lo para o nosso estilo e forma única. Por exemplo, se um jovem não depender dos seus investimentos como salário, pode tomar um maior risco para alcançar maiores retornos. Para melhor compreender isto, vamos apresentar 3 grupos gerais de negociadores, mas estes podem ser divididos em muitos mais. O negociador conservador valoriza a preservação de capital a longo prazo acima do crescimento de retorno e prefere um baixo risco e um estável crescimento de retorno. O negociador moderado valoriza o retorno ao médio prazo, assim como a proteção de capital, e aceita um risco moderado para um crescimento de retorno, também ele moderado. O negociador agressivo valoriza retornos a curto prazo acima da proteção de capital e aceita altos riscos para retornos extraordinários a curto prazo. E também existe o investidor muito agressivo e muitas mais categorias pelo meio. Qual o montante de risco por negociação de acordo com o perfil do negociador? O negociador conservador arrisca 0,1% a 1,5% do seu capital numa dada negociação.
O negociador moderado arrisca 1,5% a 3% do seu capital numa dada negociação. O negociador agressivo pode arriscar 3% a 5% do capital numa dada negociação. Após decidir quanto arriscar por negociação, precisa de se certificar que o tamanho da posição é apropriado. O tamanho de posição é uma parte essencial da gestão financeira. Se o montante de equidade investida numa só negociação, por exemplo na compra de um lote standard de euro-dólar norte-americano, seria equivalente ao tamanho de uma posição de 100 mil euros. Encontrar o equilíbrio entre o capital e o tamanho da posição é a chave da gestão monetária. Escolher tamanhos de posição superiores ao que a sua conta pode aguentar pode criar vulnerabilidade para uma sucessão de perdas. Por outro lado, se a posição é demasiado pequena, uma grande parte da sua equidade ficará em uso, o que afetará o seu desempenho. Para calcular o tamanho correto da posição, temos que combinar dois aspectos diferentes. O nível stop loss em pips, ou por outras palavras, a distância entre o nível de entrada e o nível stop loss. E o montante de dinheiro a arriscar em cada negociação, retratada em percentagem de equidade ou um montante. Vamos ver alguns exemplos. Digamos que temos um possível fundo duplo e queremos comprar uma ação da Apple arriscando $1000, o que representa 1% do capital. O nível de entrada é $150 e o stop loss está a $140. Subtraindo 140 a 150, temos um montante stop loss de 10. Por outras palavras, $10 por ação. Dado que o nosso montante a arriscar é de $1000, então o tamanho da posição é igual a 1000 a dividir por 10. Isto equivale a 100 ações. Então, nesta negociação, terá de introduzir uma posição longa, precisando de $15.000 como capital. Digamos que temos um topo duplo e queremos comprar ações da Google arriscando $2000, o que podem representar 2% do capital. O nível de entrada é de $1000 e o stop loss está a $1050. Subtraindo 100 a 1050, tem um montante stop loss de 50. Por outras palavras, $50 por ação. Dado que o nosso montante a arriscar é de $2000, então o tamanho de posição é igual a 2000 a dividir por 50. Isto equivale a 40 ações. Então, nesta negociação, terá de introduzir uma posição curta em 40 ações, precisando de $40.000 em capital. Em Forex, como exemplo, temos um possível fundo duplo em euro-dólar norte-americano e quer introduzir uma posição longa arriscando $1000, o que podem representar 0,5% do seu capital. O nível de entrada está em 1,1, Kim's Note 1,15, e o nível stop loss está a 1014, Kim's Note 1,14. Subtraindo 1,15 a 1,14, temos montante stop loss de 0,0100. Por outras palavras, 100 pips. Dado que o nosso montante a arriscar é de $1000, então o tamanho da posição é igual a 1000 dividida por 0,01. Isto equivale a 100.000 euros, ou um lote standard. Digamos que temos um possível topo duplo em libras esterlinas, dólar norte-americano, e deseja introduzir uma posição curta a arriscar $500, o que pode representar $500 do seu capital de risco. O nível de entrada é de 1,30, Kim's Note 1,30, e o stop loss está em 1,3025, Kim's Note 1,3025. Subtraindo 1,30 a 1,3025, temos o montante stop loss de 0,0025, Kim's Note 0,0025. Por outras palavras, 25 pips.
Dado que o nosso montante a arriscar é de $500, então o tamanho de posição é igual a 500 dividido por 0.0025. Isto equivale a 200.000 libras esterlinas, ou 2 lotes standard. No próximo vídeo, iremos falar sobre ISCO, recompensa e expectativa. Obrigado por verem o vídeo.